Fala, meu amigo do canal, Felipe Oliveira, e aí? Tudo bem com você? Eu gostaria de compartilhar com você nesta aula um tema bem específico, mas também muito pertinente dentro da atividade imobiliária, que é a distribuição de lucro utilizando uma unidade imobiliária como forma de pagamento dessa distribuição. Eu, recentemente, hoje mesmo, eu fiz algumas perguntas lá no meu Instagram, né? E se você não conhece meu Instagram, lá eu estou todos os dias tirando dúvidas da minha audiência com relação aos assuntos da incorporação imobiliária, com relação a assuntos de empreendedorismo e tudo mais. E lá, boa parte da minha audiência não sabia com relação à tributação e à contabilização deste assunto que nós vamos ver nesta aula. Então, é um assunto que talvez você não tenha pego, mas é um assunto que você precisa saber. Um dia isso com certeza vai bater na sua porta e você precisa estar preparado, você precisa ter clareza com relação a este assunto, tá bom? Então vamos lá, chega de conversar, né? E antes de qualquer coisa, entra lá, me segue no Instagram, lá diariamente estou tirando dúvidas da minha audiência e é uma maneira de eu estar muito mais próximo de vocês, né, que trabalham com incorporação ou é um curioso da incorporação imobiliária também que viu nessa atividade alguma coisa diferente que chamou a sua atenção. Então, se você é essa pessoa, estou lá no Instagram, me segue lá, ou também estou aqui no YouTube com menos frequência, mas eu quero melhorar a frequência aqui no YouTube e disponibilizar assuntos bacanas para vocês, beleza? Então chega de papo, vamos lá, vamos produzir. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para ficar mais fácil o nosso entendimento. Agora você está me vendo, você está vendo o conteúdo na minha tela e eu preciso explicar para você todo esse cenário, tá bom? Embaixo nós temos a DCI Empreendimentos Imobiliários SPE Limitada, que é uma incorporadora, ou seja, uma incorporadora raiz, aquela empresa que vai incorporar, que vai administrar a construção do empreendimento, que vai administrar toda a conclusão da obra, a entrega da obra, enfim, vai regularizar a obra e é ela que administra tanto as vendas, ela que administra o preço de venda, é a incorporadora. E o KNAI dela é o KNAI de incorporação, beleza? É a DCI Empreendimentos. O que é DCI, Felipe? Eu vou falar para você. DCI é a minha mentoria, Descomplicando a Contabilidade da Incorporação. E a minha mentoria patrocina os vídeos aqui do YouTube, beleza? E eu dou esse nome justamente porque eu gosto de dar nomes, antes de falar empresa A, empresa B. Não, eu gosto de dar nomes porque no final do dia, quando você está no campo de batalha, é o nome que você se identifica mais. Não é empresa A, empresa B. Você já grava o nome das empresas. Então eu gosto de trabalhar, até dentro da mentoria eu sempre acabo colocando os mesmos nomes justamente para gravar, para que melhore a didática e que o entendimento fique mais claro para vocês, beleza? Então, nós temos a incorporadora, aqui na parte de cima nós temos a DCI SA, que é a holding, né, a empresa mãe, que cuida, que tem vários empreendimentos, vários investimentos abaixo dela, e um dos investimentos é a DCI Empreendimentos Imobiliários SPE, e ela participa, a DCI SA participa com 95% da DCI incorporadora, beleza? E nós temos também ao lado, né, a DCI Intermediação, que é uma empresa de negócios, uma imobiliária. Então ela faz todas as negociações das unidades da DCI incorporadora, tá bom? E ela participa com 5%, né, para fechar o total de participação desses sócios. E o que é importante a gente saber? Que o KNAI da DCI SA é um KNAI tanto de administração, um KNAI de holding mesmo, um KNAI de administração, e ela também tem um KNAI de compra e venda de imóveis, ou seja, ela pode vender imóveis também, tá bom? Isso é importante, esse detalhe, porque na hora que a gente falar sobre uma operação que acontece devido à distribuição de lucro com estoque, vai ficar claro para você, a gente vai chegar lá, tá bom? Uma informação adicional super importante é que 100% desse empreendimento, né, da DCI Empreendimentos Imobiliários, ele está concluído, ou seja, né, já passou por todo o processo de andamento da obra e a obra já está 100% entregue, já tem o habite, está tudo mais. E por que eu vou fazer a nossa aula com base nessa informação? Para justamente a gente entender o conceito do que a forma, tá bom? Porque se você tiver o conceito, vai ficar mais fácil, porque se fosse uma empresa
que ainda estivesse em andamento, a gente teria que aplicar o POC e tudo mais. E a ideia não é tratar sobre o POC, mas a ideia é a gente tratar sobre a contabilização dessa distribuição e a contabilização e se realmente faz sentido a gente pagar imposto sobre essa distribuição. Beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso slide. E eu queria trabalhar com você dois cenários. Primeiro, o cenário da empresa da DCI Empreendimentos, ou seja, a DCI que vai mandar essa unidade como lucro, como distribuição de lucro para a DCI SA, tá bom? E o cenário 2, que é a DCI SA recebendo essa unidade, né, via distribuição de lucro da DCI Empreendimento. Então, o primeiro cenário, a incorporadora mandando dinheiro para holding, tá bom? E nós precisamos ficar atento a três aspectos, eu te chamo a atenção. Uma pergunta que eu fiz lá no meu Instagram foi essa: pessoal, precisa tributar essa operação ou não? E eu já vou te dar essa resposta agora. Sim, a DCI Incorporadora, a DCI Empreendimentos, ela precisa tributar. E por que ela precisa tributar? Porque existe uma solução de consulta bem recente, tá bom? É a 12 de 2012 e ela fala justamente sobre isso. Então eu sugiro que você entre aí, coloque COSIT 12 de 2012 aí no Google e você leia essa solução de consulta, onde o fiscal da Receita Federal aponta para a empresa que fez a consulta que no entendimento da Receita Federal precisa fazer a tributação. Logo, eu, como um conservador nato, eu preciso falar isso para você, tá bom? Pô, Felipe, eu não quero tributar. Aí é cada um com o seu problema. Eu vou falar para você que sim, o seu cliente precisa tributar ou a empresa que você trabalha precisa tributar. E o que é importante você saber? Pô, Felipe, mas tá bom, então convenci o meu cliente, ele vai tributar. Ou convenci o meu diretor, ele vai tributar. Mas eu vou tributar a preço de custo ou a preço de venda, a valor de mercado? E valor de mercado, se você não sabe, é o valor que é trabalhado, né? O valor que é oferecido para os clientes que realmente querem ter acesso àquela unidade. E eu, de novo, como um bom conservador, eu vou falar para você tributar pelo preço de venda, ou seja, pelo preço praticado no mercado, tá bom? Beleza? E o segundo aspecto que você precisa tomar cuidado, ficar atento, é a baixa do custo dessa unidade. Logo, se a gente considerou, né, na contabilização que aquilo foi como uma venda como se fosse para um terceiro, nós precisamos reconhecer o custo, ou seja, para toda a receita existe um custo correspondente, né, nessa operação. É o princípio básico da confrontação da receita com a despesa, na parte, né, o princípio da contabilidade. Então, você precisa saber como contabilizar este custo. Se você não sabe, tem um vídeo meu aqui no canal, né, sobre a FIT, fração ideal de terreno. Lá você vai saber tudo que você precisa para como baixar essa unidade, tá bom? E o terceiro aspecto que você precisa se atentar é o fator da contabilização da distribuição do lucro de fato. E como eu sei que você adora um razonete, eu vou fazer a contabilização aqui para vocês também para ajudar no nosso entendimento, tá bom? Então, o valor de mercado você está vendo no cantinho, eu vou colocar que a unidade foi vendida a R$600 mil, tá bom? E, então, o primeiro passo que eu coloquei lá para vocês, que é a contabilização dessa venda, porque se a gente está oferecendo para a tributação, né, como bons conservadores que somos, nós vamos também contabilizar esta venda. Lembrando que não temos o aspecto do POC, porque o empreendimento está 100% concluído, tá bom? Então, eu preciso fazer um débito no contas a receber, né, que como se fosse um contas a receber de cliente, e um crédito lá na receita dos imóveis vendidos, né, lá no resultado. Então, reconhecendo aquela venda, beleza? Então, nós fizemos o reconhecimento dessa venda e também, eu não vou entrar no mérito da contabilização da tributação, tá bom? Mas se a empresa está no RET, ela pode tributar no RET. Então, vai tributar esses R$600 mil a 4%. Se a empresa está no lucro presumido, ela vai fazer a tributação também utilizando os 6,73%. Se a empresa está no lucro real, precisa fazer a apuração do valor de mercado, que é o valor da venda, menos o custo, e já chegar no valor real dessa operação e aplicar todas as alíquotas do lucro real.
Eu particularmente nunca vi uma empresa optante pelo lucro real, uma incorporadora, porque é sempre mais vantagem, mais tranquilo fazer pelo patrimônio de afetação, que é uma alíquota de 4%, ou né, fazer pelo lucro presumido. Beleza? Então nós contabilizamos a venda e agora eu vou colocar que o valor de custo dessa unidade foi um custo de R$450 mil. E nós precisamos reconhecer né, este custo no nosso resultado, ou seja, baixar essa unidade do nosso estoque. Estamos pagando, né, nós vamos pagar com esse estoque, beleza? Nós precisamos fazer abaixo. Então, um débito do custo dos imóveis vendidos lá no nosso resultado e nós vamos baixar o nosso estoque, beleza? Um crédito lá no estoque. Por que a gente faz um crédito no estoque? Porque o estoque é uma conta de ativo e toda conta de ativo tem é de saldo devedor, salvo as suas exceções, né, conta de depreciação, outros tipos de contas que são contas né, que diminuem o ativo. Né? Então, se é uma conta de saldo devedor e nós queremos diminuir essa conta, nós precisamos fazer um crédito. Então, por isso que nós estamos fazendo um crédito no ativo circulante de estoque. Beleza? Então, nós contabilizamos nesse primeiro passo a venda, contabilizamos também a baixa do custo, né? Reconhecendo o custo dessa unidade e baixando esse estoque. E agora nós precisamos contabilizar a distribuição de lucro, tá bom? E o que eu falo para você como sugestão? Geralmente, as pessoas quando fazem uma contabilização né, de distribuição de lucro, elas deixam tudo já como lucros acumulados. Eu, particularmente, eu gosto de abrir uma conta exclusiva, específica de distribuição de lucro e sim, dentro do grupo de lucros acumulados, mas eu gosto de colocar exatamente qual é o sócio que está recebendo essa distribuição, tá bom? Então assim, eu aqui ó, coloco assim, ó, distribuição de lucro DCI SA para o sócio DCI SA. Por quê? Porque você consegue, na hora de extrair um balancete, você consegue já ter a informação de quanto aquele sócio recebeu. Você consegue ter a informação se aquele lucro ele está desproporcional. Então, você só de bater o olho você já sabe se aquele lucro está desproporcional ou não. E na hora de fazer uma nota explicativa e você tem essa informação no balancete direto, é melhor do que você ficar abrindo razão, lançamento por lançamento. Então, particularmente, eu sugiro que você faça isso, tá bom? E, então, com essa minha sugestão, nós precisamos distribuir essa unidade lá para a DCI SA. Então nós vamos fazer um débito em distribuição de lucro, né, DCI SA, de R$600 mil. Lembrando que essa conta de lucros acumulada é uma conta do patrimônio líquido, logo tem um saldo credor. Se nós estamos diminuindo isso, estamos diminuindo essa conta, nós precisamos fazer um débito nessa conta de lucros acumulados. E em contrapartida, o nosso crédito é aqui na conta de clientes a receber, uma vez que nós não temos clientes para receber, porque essa unidade vai ser paga, esse dividendo vai ser pago através dessa unidade. E aqui a gente encerra a nossa contabilização, beleza? Eu não vou contabilizar os impostos, mas aqui você faria a contabilização dos impostos bonitinho dentro da DCI incorporadora, faz a apuração conforme o regime tributário, tá bom? E agora nós vamos para o segundo cenário, que é o cenário de contabilização na DCI SA. Deixa eu tomar uma água. Vocês lembram que na DCI SA eu falei para você, logo no comecinho, que ela tem um KNAI de compra e venda de imóveis também? Por que eu estou falando sobre isso? Porque você precisa saber exatamente como que essa empresa que vai receber essa unidade como lucro, como ela vai utilizar essa unidade para quê? Ela vai vender essa unidade? Ela vai ficar com essa unidade para investimento, ou seja, ela vai botar para alugar e vai receber um aluguel dessa unidade, vai ser uma receita? Ou ela vai ficar com essa unidade como, sei lá, ela vai aproveitar que é uma unidade comercial e vai fazer a sua sede lá. Por quê? Porque você precisa saber isso? Porque você precisa saber exatamente como contabilizar. E essas informações são bem importantes. Neste caso, eu coloquei que o KNAI dela é de compra e venda porque ela não quer ficar com essa unidade, ela quer vender. A unidade vai chegar
vai ser transferida para a DCI SA e ela vai vender essa unidade, né? E aí quando ela vender, né, isso vai ser uma tributação exclusiva na DCI SA e tudo mais. Qual seria a contabilização na DCI SA? Então, como ela tem a KNAI, ela nasceu para comprar e vender imóveis também, então ela teria um débito na conta de estoque. Tá? Estoque é tudo aquilo que realmente a empresa, né, tem um produto que a empresa tem e que faz parte da sua operação. Então, como a gente falou, o KNAI dela é de compra e venda, então está dentro da operação dela. Então, ela vai fazer um débito lá no estoque. Em contrapartida, o crédito é na conta de investimento, no ativo não circulante. E por quê? É a mesma conta, essa conta de investimento é a mesma conta onde a DCI SA aportou o capital lá na DCI Incorporadora, é a mesma conta onde a DCI SA mandou o seu AFAC lá na DCI Incorporadora, então é a conta de investimento lá no ativo não circulante. Beleza? Felipe, e se ele fosse ficar com a unidade, mas a DCI SA não fosse vender e ela fosse alugar? Então, você teria que contabilizar isso como propriedade para investimento, tá bom? Num ativo não circulante também. Ah, Felipe, não, na verdade ele não vai alugar, ele quer ficar com essa unidade mesmo, justamente para, sei lá, montar uma operação dentro dessa unidade, que é uma unidade comercial. Então, se a empresa for fazer isso, você precisa contabilizar isso no ativo imobilizado, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, pô, deixa aqui no comentário, tá bom? Aqui que eu vou te responder. E também se você quiser ir lá no Instagram e comentar, deixar sua dúvida lá, me seguir, deixar sua dúvida lá na caixinha de pergunta que eu abro diariamente, também será muito bem-vindo, que eu já compartilho com toda a minha audiência, tá bom? E então, a aula foi essa e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, por favor, ajude, porque outras pessoas precisam desse conteúdo e quando você faz isso, quando você deixa o seu like, é porque o conteúdo foi legal, o conteúdo foi bom e esse conteúdo cada vez mais vai alcançar outras pessoas, tá bom? Então dá essa força aí pro canal. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!